Na última aula eu falei algumas coisas, então eu queria algumas retificar e outras acrescentar, tá? Na aula de quarta-feira, né, quando foi quinta, eu expliquei para vocês em relação a membrana, né, celular que o ser humano possui, né? Então, a gente tem, né, as partes polares, né? Essas partes polares que elas ficam tanto na parte externa da célula, né? Parte externa da célula. Né? Aqui a gente vai ter o que? A parte bilipídica, não é isso? Aqui a gente vai ter a parte bilipídica. E aqui a gente vai ter uma outra parte polar, né, da membrana plasmática. Então, ó, vou até melhorar isso aqui, ó, peraí. Então aqui, ó, para começar, vamos lá. Aqui eu tenho a membrana, né, membrana plasmática, certo? Então o que a gente observa aqui na membrana plasmática? A gente observa justamente isso aqui, ó. A gente vai observar, né, várias partes, né, várias partes aqui. Essa parte superior é uma parte polar, né? Vamos ver. Bom, então, deixa eu isso aqui mesmo. Aqui a gente tem uma parte, né, polares, e aqui a gente vai ter a parte, né, apolar, certo? O que acontece é o seguinte. Muito bem, né? E aqui eu tenho as partes da bicamada da membrana plasmática, certo? Essa parte aqui é a parte constituída de fósforo. Essa parte aqui é constituída por lipídios, né? E essa outra parte aqui é constituída por fósforos, né? Então, na última aula, né, eu havia comentado com vocês que a gente tem, né, ancorado à membrana proteínas que nós chamamos de proteínas periplasmáticas, certo? São essas aqui. Então, o que é que elas permitem? Elas vão permitir justamente a entrada, né, como também o que? A saída de substâncias, certo? Tudo bem? Porque aqui também eu vou ter uma outra, né? Como é uma membrana, então está rodeando toda essa célula. Então eu falei para vocês o seguinte, eu disse para vocês que essas proteínas periplasmáticas, também chamadas de proteínas integrais, tá? O nome dessas proteínas, tá? Nós chamamos de proteínas, proteínas integrais, tá? Por quê? Porque elas facilitam a passagem de soluto para o interior da célula, certo? Não é isso? Muito bem. Quando eu tenho a passagem de soluto de uma área mais concentrada para menos concentrada, né, nós teremos uma coisa que nós chamamos de difusão. Por que difusão? Porque difusão nada mais, nada menos é o que? É a passagem de soluto
Tudo bem? E isso está acontecendo aonde? Onde é que está acontecendo? Isso está acontecendo aqui, ó. Não. Dá pra corrigir isso aqui? Não. Isso está acontecendo aqui, ó. Aqui onde está acontecendo, ó. Está acontecendo aqui dentro da membrana periplasmática. Ela pode ser chamada de membrana periplasmática ou o que? Proteínas integrais. Tudo bem? Tranquilo? Eu só deletar isso aqui, peraí. Não sei usar, mas deixa eu falar. Então o que acontece? Eu havia comentado com vocês que a função das proteínas periplasmáticas é justamente o que? É justamente facilitar a passagem, né, de substâncias hidrofílicas, ou seja, que tem justamente intimidade com a água. Não é isso? Né? Perdão. Substâncias hidrofóbicas. Né? Só que o que vai acontecer? Não é bem assim. O que ela facilita mesmo não é a passagem de substância hidrofóbica. O que ela facilita é a passagem de substâncias hidrofílicas. E aí é o que pode vir a dúvida sua, né? Por que a membrana a proteína periplasmática, desculpa, ela vai facilitar a entrada de substâncias hidrofílicas, tá? E não substâncias hidrofóbicas. Por quê? Porque a questão está bem aqui, ó. Aqui é que vai morar o X da questão. A membrana, tá, da célula é o que? Ela apresenta uma bicamada lipídica. Então a membrana, tá? A membrana apresenta uma bicamada, o que? Lipídica. E essa camada lipídica é que justamente que bloqueia, digamos assim, o que? O recebimento, certo? O recebimento de substâncias, de substâncias que têm filia, né, com a água, né, com a água, H2O. Tudo bem? Então o que acontece? Essa bicamada aqui, esses dois traços, eles bloqueiam a entrada aqui de substâncias. E aí o que vai acontecer? Eu vou precisar justamente de proteínas integrais ou integradoras, tá? No correto é integradoras, tá? Depois vocês alteram aqui. Então o que acontece? Então elas vão permitir a passagem dessas substâncias hidrofílicas. Por quê? Porque essa camada aqui interna, essa camada aqui mais mediana, né, que está aqui entre as duas partes polares da célula, ela que justamente bloqueia as substâncias hidrofílicas. Então, substâncias hidrofílicas, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que justamente ter essas proteínas integrais que elas vão facilitar a passagem desse soluto para o interior da célula. Então, eu estou me retificando aqui. Tá? Então, por exemplo, algumas dessas proteínas integrais, muitas delas podem servir como o quê? Como receptores. Né? Muitas delas podem servir como receptores. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Porque eu tenho justamente nessa região aqui, né? Eu tenho justamente nessa região aqui, o quê? Eu tenho proteínas, tá? Eu vou ter proteínas, né? Que elas vão servir como um encaixe. Para quem? Para alguns hormônios penetrarem aqui. Então, elas serão receptores locais da célula. Então, eles facilitam a entrada, né, de determinadas substâncias para o interior da célula. Como no caso é o exemplo do hormônio proteico, né, ou seja, hidrofílico, insulina. Né?
Então, é justamente o que vai acontecer nessa região aqui. Então, isso aqui eu estava justamente vendo isso aqui com vocês. Tá legal? Tranquilo? Então, aqui o correto, as proteínas integradoras, elas não vão facilitar a entrada de substância hidrofóbica. Elas vão facilitar o que? As substâncias hidrofílicas. Tá legal? Tranquilo? Tudo bem? E aí o que acontece? Quando eu tenho justamente a facilitação desses solutos no interior da célula, através dessas proteínas integrais, eu tenho um processo que a gente chama de difusão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Essa difusão ela pode ser de que forma? Ela pode ser de dois tipos. Eu posso ter uma difusão. Deixa eu botar aqui uma coisa aqui. Eu posso ter uma difusão que ela pode ser facilitada. Perdão, facilitada não. Primeiro essa daqui. Uma difusão simples. O que é uma difusão simples? É a passagem do soluto. O que é o soluto mesmo? Soluto é o que? São as substâncias, o que? São as substâncias orgânicas ou inorgânicas, tá? Substâncias orgânicas ou inorgânicas que elas vão passar essa camada biolipídica, ou melhor, fosfobiolipídica, sem nenhum tipo de quê? De problema, sem nenhum tipo de complicação. Por quê? Porque a sua carga elétrica ela tende a chamar outras. E aí você vai me perguntar por quê? Por causa disso aqui, ó, devido ao seu fator de gradiente, a sua carga, a sua massa, né? Então elas se encontram no local e o que ela vai fazer? Ela está aqui na parte externa, aqui é a parte interna da célula. Então, através do seu fator de gradiente, ela consegue penetrar, ela consegue perfundir através da célula. Que substâncias são essas que consegue fazer através da difusão simples? Substâncias que elas são hidrofóbicas. Como assim, professor, substâncias hidrofóbicas? Substâncias que elas têm por característica o que? Grande intimidade com a camada biolipídica da célula. Dá um exemplo para mim? Dá então um exemplo para mim então. Vamos lá. As famosas vitaminas lipossolúveis. Ih, rapaz, tô ruim hoje, hein? Famosas vitaminas lipossolúveis. Vou tomar um acento aqui. Quais são as vitaminas lipossolúveis que a gente tem? Eu tenho a vitamina A. Vitamina A a gente chama de retinol. Eu tenho a vitamina K. Qual é a função da vitamina K? Participar no processo de coagulação. Eu tenho a vitamina A, tenho a vitamina K, eu tenho a vitamina D. Qual é o nome da vitamina D? Coliciferol. Né? Colecalciferol. Pronto, falei certo. Tá? Então são algumas vitaminas que a gente tem. Ah, tem essa daqui também. Eu também tenho a vitamina E, que é o tocoferol. Se não me falha a memória, é esse nome aqui mesmo, tocoferol. Tá? Então são algumas vitaminas que a gente tem, que elas conseguem passar nessa membrana sem complicação nenhuma. Por quê? Porque elas são substâncias hidrofóbicas. Então, se ela é hidrofóbica, ela tem versão com a água. A gordura que está aqui no meio também tem. Então, a gente tem uma combinação. A gente tem algo que se encaixa. Então, esse encaixe permite elas passarem ali sem complicação nenhuma. Então, como eu estou falando que é passagem de soluto sem complicação, logo tem o nome o quê? Receberá o nome que a gente chama de difusão simples. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou uma pergunta para mim. Vamos ver.
Como é que é, Bruno? Que se dissolve, que vão se dissolver ou que serão dissolvidas? Peraí, não entendi. Não. Peraí. Melhora a tua pergunta aí para eu poder responder. Eu não entendi. Ah, tá. Não, tranquilo. Mas essa parte aqui, você entendeu? Deu para pegar essa parte, meu camarada? Não. Tá conseguindo entender? Porque o que que acontece? Vamos lá, né? Em geral, eu peguei o principal. Tirando o... Ó, cara, ia te chamar de Lucas. Ó, a cabeça tá... A cabeça hoje tá ruim, Beto. Tirando aqui o restante aqui do pessoal. Tirando... Tô ficando maluco. Tirando aqui o Bruno aqui. O restante aqui do pessoal aqui tá tranquilo? Ou tá com dúvida também? Pode falar, hein? Letícia, tudo bom? Emily, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que estão vocês dois? Estão conseguindo entender? Tranquilo, né? Vai de exclamação. Não era tu que ia abandonar o barco, Letícia? Continuou? É que a unidade que eu ia, eu não sei por quê, mas ela tá fechada. Viu? Esse é Jesus mandando você ficar aqui comigo aqui, ó. Aprendendo a ser Jesus. Tá vendo? Só pode. Te falando. E aí, tá tudo bem? Tá tudo sim. Isso aí. E a mamãe, tá legal? Tá bem. Tá me vendo aí hoje? Não, né? Ela não. Ah, tudo bem. Então vamos lá. Tá, mas tirando isso aí, tá tranquilo? Tá fluindo? Tá conseguindo entender? Sim, tá sim. Tá. Vem cá, Aham. eu sei que eu sempre faço essa pergunta pra vocês, mas é importante pra mim. Ah, assim, desse jeito, assim, fazendo esses desenhos, tudo, vocês conseguem entender melhor ou preferem quando eu jogo lá no slide e fico falando? Eu acho que os dois. Os Os dois? dois tá ótimo. Mas qual que tu prefere, assim ou no slide? Olha, eu não tenho acompanhado muito bem essas duas últimas aulas que o senhor fez no PAIT, mas ainda tô acostumada da outra forma. Tá, não tem problema não. Eu vou fazer por enquanto aqui, o pessoal, é bom que eu facilita aqui a dúvida do pessoal. Eu vou fazer uma parte assim, aí tu vai acompanhando, e aí eu vou lá no slide, tá? Tá bom, deixa eu só tirar uma dúvida. Fala. A prova vai ficar disponível até amanhã, né? De noite. Isso, é isso. Tá Por bom, quê? então. Eu vou aumentar um pouco eu vou aumentar um pouco o prazo, eu vou botar até segunda-feira. Por quê? Presta atenção. Na terça-feira agora eu vou na escola. Eu vou entregar um diário e eu vou entregar também o diário de vocês, tá? Então o que que acontece? Ó, rapidamente aqui. Eu vou pedir que vocês terminem a prova no máximo até segunda-feira. Por quê? Porque na terça-feira eu já levo a nota de vocês fechada para colocar lá na média final, tá? Então, quem ainda não fez, faça, porque na terça-feira eu já levar a nota de vocês, tá bom? Eu não quero ficar com nota de vocês presa aqui comigo não. Que assim que todo mundo resolver, terminar, na terça-feira, lógico que eu vou passar a nota para vocês antes de levar, mas eu já estou já deixando claro que na terça-feira eu já vou mandar a nota para a escola, tá bom? Então, quem fez, ok, depois eu vou corrigir. E se você não fez, tem até segunda-feira, eu vou aumentar um pouco o prazo, tá bom? Só lembrando que terça-feira que vem eu tenho que estar com a nota de você fechada, de vocês, desculpa, tá? Para eu levar justamente a, como é que se fala? Ao local, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó.
Vamos voltar aqui. Deixa eu só ver onde é que eu estava, até esqueci. Ah, tá, lembrei. Então, ó, voltando aqui à situação, então isso a gente tem uma passagem que é de difusão simples. Ah, tá, lembrei. Né? É o que o Bruno falou. O Bruno falou, pô, professor, é um pouco complexo. É porque o que acontece, Bruno? Quando a gente está lá, né, lá na aula lá da tia Teteca, do tio Teteca, a gente aprende só esse troço aqui, ó. A gente aprende esse biscoito aqui. Não é isso que a gente aprende? Ou se não, para encher o corpo de linguiça, a gente aprende isso aqui, ó. Ribossamo, e não sei o que, retículo endoplasmático rugoso, enfim. Então aprende todo esse troço. Isso aí até, pô, isso é mole. A questão é você verificar isso a fundo. O problema todo é esse. Porque o que você tem que entender? O que o tio Teteco não fala? O tio Teteco não fala é o seguinte, ele esquece de falar, ele esquece de falar, o que a gente tem que entender é que a tua célula, tá, ela fica rodeada de uma cacetada de substância. Ela fica rodeada de uma porrada de substância. Não somente substância, como ela também fica assim, ó. Rente a ela, fica outra célula, mais 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 outra célula. E uma célula comunica com a outra. Como é que ela vai se comunicar com a outra? Ela vai esticar um braço com a outra? Lógico que não. Ela vai liberar substâncias. Deu para entender? Essas substâncias são em forma de soluto. Poxa, e como a substância está em forma de, ela está em soluto, ou seja, como se fosse em formato de um pó, a gente tem que entender que isso aqui é o quê? Embanhado de água. Por que tem que ter água? Porque a água é o quê? É um transportador. É o que vai fazer esse troço que está aqui para outro lugar. Então, o que acontece? A célula que está aqui, que está ali, ela tem que ter uma capacidade muito grande dela selecionar aquilo que é para ela e aquilo que não é para ela. Por quê? Porque às vezes está passando essa garota aqui e tem um outro fofoqueiro que é aqui, ó. Aqui, ó. O conteúdo da célula vem para cá. E esse fofoqueiro, ele quer pegar, não pode. Então, por isso que a gente tem essas pressões. Vou falar que pressões são essas. São pressões que nós chamamos de pressões osmóticas. O que é uma pressão osmótica? De maneira rápida aqui. Pressão osmótica é justamente o que? É a capacidade que a célula tem em resistir às pressões, né, da entrada ali de água, tanto do meio interno para o meio externo da célula. Sem contar também que ela tem que ter uma resistência em relação à passagem de solutos. Tudo bem? Então é isso que a gente está aprendendo. Só que a gente está aprendendo de que maneira? De maneira pausada. Certo? Eu não posso chegar e dar logo um porradão logo de vocês, senão vocês vão ficar assim, caraca, que troço é esse aqui? Então a gente tem que ir na papinha para até ficar melhor, né? Para a gente ter aquele gosto assim de aprender célula. Tranquilo, meu camarada? Beleza? Então, retornando aqui à situação. Tá, e puxa vida, rapaz, trabalhar com pente tá ruim para mim. Vamos lá. Então, apaguei tudo. Mas tem problema não, que eu vou escrever aqui mais uma vez pra gente. Então, ó, o primeiro processo a gente tem a difusão simples, né? A difusão simples é o que mesmo? É a entrada, né, de substâncias para onde? Para o interior o quê? Da célula. Tudo bem? O que é difusão? Tá aqui, ó. Difusão é isso aqui, ó. Ó, a área mais concentrada para menos concentrada. Qual o nome? Difusão. A difusão passa o quê? Soluto. Show de bola. Só que tem classificação. Vambora? Vambora. Primeira é difusão simples. Entrada de substância para o interior da célula. Tá? Devido o quê? Devido ao seu gradiente. Né? Ou seja, devido à sua massa ali, a gente chama, né, uma com a outra. Tá legal? Depois, qual a outra difusão que eu tenho? Eu tenho a difusão facilitada. Na difusão facilitada, o que eu vou ter para facilitar a entrada dessas substâncias? Proteínas. Proteínas que nós chamamos de proteínas o quê? Integradas. Ou, perdão, foi. Ih, rapaz, tô ruim. Senhor Jesus, periplasmáticas. Sem inveja isso aí. Vou botar galho de arruda na minha cabeça. Então, ó, na difusão facilitada, eu tenho justamente essas proteínas que elas vão o quê? Elas vão facilitar a entrada de substâncias. Essas substâncias são quais? Eu estou resumindo para vocês. Essas substâncias estão como exemplo o quê? As substâncias hidrofílicas. O que é uma substância hidrofílica? Uma substância que tem filia. O que é filia? Intimidade, né?
filia com o quê? Com a água. Então, ó, o que a gente tem que entender aqui? Vamos lá, vamos embora. Fazendo mais outro desenho aqui, show de bola para nós. A gente tem que entender que, né, dentro, tá? Dentro, né, dentro da, foi, né? Dentro desse mar fosforilizado, eu vou ter justamente essas proteínas, tá? Que elas vão o quê? Que elas vão deixar com que as substâncias hidrofílicas passem, tá? No lugar para o outro. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Essas substâncias aqui, perdão, essas proteínas, elas tanto podem servir como receptores. Receptores por quê? Porque algumas delas têm encaixes específicos que permitem justamente a conexão de uma estrutura com a outra. Por exemplo, são os hormônios. Por exemplo, você tem um hormônio insulínico, né? Um hormônio da insulina. As células tirando muscular e nervosa, tá? As demais células elas precisam de receptores insulínicos, que inclusive eu tenho até um receptor, né, que a gente chama de GLUT, né? É uma chave aqui que justamente vai conectar a insulina com a célula. Então, são essas proteínas aqui locais. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, as proteínas integradoras que fazem o processo de difusão facilitada, aonde vão permitir a passagem de substâncias hidrofílicas. Algumas delas têm a capacidade de serem estruturas receptoras, se eu estou falando para você. Algumas delas vão permitir, olha só que legal, algumas delas vão permitir o que? Formar os famosos canais, né? Canais, até a gente pode falar canais iônicos, né? Professor, vai com calma agora, vamos embora. Mais uma vez, agora eu vou desenhar, estou contando desenhando. Ó, o que vai acontecer? Tem uma célula aqui, vou fazer só duas cabeças, só que isso aqui é chato pra caramba pra fazer. Então, ó, tem duas células aqui, tá? Uma aqui e outra cá. Não, então eu vou ter que fazer outra cabeça também. Né? Uma aqui e outra cá. E aí eu vou ter um canal. O que é um canal? É um pequeno local. É um pequeno local por onde, né, essas substâncias inorgânicas, né, por onde essas substâncias orgânicas elas vão o quê? Penetrar. Então o que vai acontecer? Eu crio um canal aqui por onde determinadas substâncias penetram, né, e saem da célula. Tudo bem? Esses canais são o quê? São pequenas proteínas integradoras. Vocês sabem o que é uma proteína integral? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Marquei com X, ó. Tá? Então, elas permitem a entrada de determinadas substâncias, tá? Para sair. Alguns canais são os canais o quê? Que nós chamamos de canais de bomba de sódio e o quê? E potássio, né? O que é uma substância inorgânica? Substâncias inorgânicas são substâncias que não têm o quê? Carbono em sua ligação. A maioria delas, não todas. Mas essas substâncias elas têm. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é uma molécula. Isso aqui é uma molécula de átomo aqui, sódio e potássio. Tem moléculas aqui e dentro dessas moléculas eu tenho o quê? Cargas elétricas. Não é isso? Positivo e negativo. Não é o que tu aprendeu lá em, oh meu pai do céu, lá em química. Lembra daquele troço que o teu professor te falou em química? Elétrons, prótons e nêutrons. Lembra desse troço aí em química? Que quando tua professora te ensinava, você ficava com um sono danado, você falava que, nossa, essa aula é um porre, então. Isso aí vai voltar agora para você. Tá? Volta aqui dessa maneira superficial e vai voltar aprofundada quando você estudar bioquímica. Você sabe que você vai ter bioquímica, né? Bioquímica é o bicho na área de patologia. Vai estudar bioquímica, matemática pura. Então, o que acontece? Matemática aplicada à química.
Então, o que acontece nisso aqui? Essas cargas elétricas, seja positiva ou negativa, elas são um atrativo. É onde essas substâncias orgânicas, elas permitem uma certa despolarização. O que é despolarização? Preste atenção. É a capacidade que eu tenho, abre aspas, em energizar a célula, em tirar ela do estado de repouso para um estado de ação. Então, o nome se chama despolarização. Porque o que você tem que ter na tua cabeça? A célula, tá, cara, isso acontece em milésimos de segundo. A tua célula não fica o tempo todo assim, uma louca. Chega um momento que ela tem que ficar o quê? No limiar. Ela tem que ficar parada. Então ela recebe esse estímulo. Como ela vai receber esse estímulo? Através justamente o quê? Dessa passagem de soluto para o interior dela. Então, como eu estou dando exemplo aqui da bomba de sódio e potássio, né, a gente vai entender o seguinte: quando a célula está no estado de repouso, eu tenho maior... Não, peraí. Não, inverti aqui o valor. Eu tenho maior concentração de sódio no meio extracelular e eu tenho uma maior concentração de potássio no meio intracelular. Então, quando eu quero fazer com que essa célula ela venha justamente, né, entrar ali no seu estado de ação, ou seja, ela precisa receber o quê? Um impulso, que nós chamamos de potencial de ação. O que é um potencial de ação? É justamente algo que vai induzir com que essa célula saia do seu estado de repouso para o estado que é de ativação dela. Então, como é que eu vou fazer isso? São os gradientes, né? São os gradientes. Então, o que vai acontecer? Eu vou permitir, a célula permite com que entre grande quantidade de sódio no interior dela. O sódio tem uma carga positiva. Com isso, faz com que a célula venha a se despolarizar. E o que acontece com o potássio que estava no interior? Ele sai. Então, essa bomba de sódio e potássio é uma das principais bombas que vai fazer com que todas as células venham desencadear esse processo de despolarização. Professor, fala comigo. Eu tenho apenas essa bomba de sódio e potássio? Negativo. A gente fala bomba de sódio e potássio porque é a mais fácil para explicar. Porque você tem uma outra bomba, tá? Uma outra bomba que a gente chama de bomba de sódio e cálcio. Bomba de sódio e cálcio, tá? O que é a bomba de sódio e cálcio? Quase a mesma coisa, tá? Quase a mesma coisa da bomba de sódio e potássio, tá? Fazendo mais outro desenho aqui, rapidinho, tá? É quase a mesma coisa. Pô, essa matéria não é amada, essa matéria não é gostosinha dessa para dar aula. Então, ó, é quase a mesma coisa. Então, ó, deixa eu pintar aqui de vermelho. Muito bem, ó, ficou bonitinho. Então, ó, o que vai acontecer? Existe uma bomba, tá? Que a gente chama de bomba de sódio. Pera aí, diminuir aqui a letra. E cálcio, tá? Bomba de sódio e cálcio. Essa bombinha aqui, ó. Tá? Essa bombinha aqui. Então, o que acontece? Para que serve essa troca aqui de elementos, tá? Essa bomba, ela justamente é importante para ver o processo da contração muscular. Então, para com que a musculatura ela venha fazer a contração, tá? A gente tem que entender basicamente o seguinte. Vamos lá. Ih, rapaz, tanta janela aqui aberta. Você tem que entender o seguinte. A célula muscular, né, ela é diferente das outras células. Por quê? Porque aqui, né, eu vou ter um tubo em formato em T que permite com que, né, aqui eu, por exemplo, eu tenho aqui o sistema nervoso. Lembra do sistema nervoso? Né? Aqui eu tenho ele aqui. Então o que ele vai fazer? Ele tem hormônios que se acoplam à célula muscular, tá? Esse local de acoplação do neurônio com a célula muscular, nós chamamos o quê? Nós chamamos de placa motora. Placa motora ou junção motora, tá? O que é placa motora e junção motora? Tá aqui, ó. É justamente o seguinte, ó. É a fixação de um neurônio motor à célula muscular.
Então, o que acontece? O neurônio ele não faz o processo de sinapse. Eu acabei de explicar isso para vocês há pouco tempo agora. Então, ó, ele faz o processo de sinapse, então ele libera um impulso nervoso, ele libera um potencial de ação. Entendeu? Então, ele vem... Quando ele libera um potencial de ação, o que ele vai fazer? Ele permite que o sódio penetre na célula. E quando esse sódio ele é penetrado na célula, tá? A membrana plasmática do músculo não se chama membrana plasmática, a gente chama de sarcoplasma. Tá? Sarcoplasma. Então o que acontece? O sódio que estava por fora, né, desse sarcoplasma, ele penetra, perdão, o cálcio que estava para fora dessa membrana plasmática muscular, ele penetra nesse interior para fazer justamente o que? O processo da contração muscular. Ele permite isso, certo? E aí, quando você faz o processo de relaxamento, o cálcio ele sai, tá? E entra o sódio para você relaxar. Professor, você não falou de troponina e mioglobina? Sim. Aí olha só que legal. Quem faz essas duas loucas se ligar e desligar é a bomba de sódio e potássio. Até aqui deu para entender? Que agora eu vou fazer uma correlação clínica com medicamento. Tá dando para entender o que eu estou falando ou não? Onde que tu se perdeu? Olha, então você tem que voltar para a igreja. Se perdeu, tem que se converter. Não pode fazer isso não. Vamos lá, volta. Vamos lá. Ó, não entendi a parte... Tudo bem. Bruno, aonde que você não entendeu? Você não entendeu tudo? Pode falar a verdade, tá? Em que parte você não conseguiu entender, meu camarada? Só uma coisinha aqui rapidinho aqui. Essas coisas assim que eu tô falando, que eu tô escrevendo, vocês estão anotando? Essas coisinhas assim, vocês estão anotando ou não? Tá? Ah, tá. Porque isso aí que eu tô fazendo pra vocês, eu tô resumindo, tá? Isso é um resumo do resumo. Isso facilita muito na hora quando vocês forem pegar o material para ler. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui por mim aqui. Olha só. Para minha célula fazer a contração, lá na célula, microscopicamente, o que acontece? Eu tenho uma proteína, certo? Uma proteína ali, que ela justamente vai permitir a entrada de cálcio para o interior da célula, para o músculo fazer a contração. Tudo bem? Só que acontece no teu corpo? O teu corpo é o seguinte, para eu entrar soluto no interior da célula, automaticamente tem que sair soluto. Tudo bem? Você ganha uma coisa, mas você tem que perder outra. Então, justamente faz esses processos de ganho e perda. Então, a célula trabalha com ganha e perda, ou perda e ganho, tanto faz. Tudo bem? Então, o que acontece? Tua célula está em repouso, por exemplo, meu músculo aqui está relaxado do meu dedo, está relaxado aqui. Então, o que acontece? Para eu fazer essa contração aqui, o que vai acontecer lá na célula? Agora eu vou voltar aqui no desenho, tá? Vai acontecer o seguinte, né? Vamos lá. Eu tenho aqui um neurônio, né? Lógico, para você movimentar músculo tem que ter neurônio motor, né? Neurônios motores que permitem movimentação. Então, esse neurônio ele produz uma sinapse, né? Ele libera determinadas substâncias, tá? Quando ele libera esse potencial de ação, o que vai fazer? Eu tenho sódio. Peraí, foi mal. Peraí. Eu tenho justamente aqui, ó. Peraí. Vou ter que fechar isso. Calma aí. Foi. Não foi não, peraí. Agora foi. Eu tenho justamente aqui, ó. Eu tenho fora da célula muscular cálcio, desculpa, tá? E quando gera um potencial de ação, faz uma sinapse, né? Permite a liberação de sódio no interior da célula, tá? Perdão, no interior da célula. Isso aí aqui não é interior não. No interior da célula. Tudo bem? Só o que acontece? Tá? Esse sódio aqui, quando ele penetra no interior da célula, ele também vai permitir com que
O potássio não, ele permite com que o cálcio penetre também na célula. Para quê? Para auxiliar no processo da contração muscular. Cálcio, gente, isso aqui é importante você entender. Cálcio não é para osso não, tá? Por isso que eu falei desde o início, quando eu ensinei osso para vocês, que isso era mentira. O cálcio, ele auxilia assim no osso, mas dentro do osso não tem cálcio. Dentro do osso a gente tem hidroxapatita, o que forma o osso, perdão. Tá? Então o que acontece? O cálcio ele participa no processo da contração muscular. Tá? Então, no momento que gera um potencial de ação, né, ou seja, dá um estímulo ali, eu vou liberar sódio para o interior da célula e esse sódio meio que chama cálcio para a célula muscular. Isso aqui é interior, tá? Isso aqui é o interior dela. E aí o que eu vou ter? Eu tenho uma contração muscular. É isso que vai acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender agora? Bruno e Aline, conseguiu pegar? Aline, e tu? Foi mesmo ou não foi? Não vai mentir não, hein? Beleza. Agora, ó, eu vou trazer um problema. Isso aqui eu posso apagar? Eu posso apagar, né? Posso até que ir pro quadro. Isso aqui eu posso deletar isso aqui? Posso botar uma imagem nova ou não? Posso? Restante aí, posso fazer? Caroline, posso apagar? Emily, como é que tá? Gisele, ô Gisele, tudo bom? Boa noite. Rafaela tá viva? Ela tá aqui? Tem boca, não fala? E aí, pode apagar? Vamos lá. Isso aqui eu vou. Vamos por parte. Isso aqui eu vou explicar para você, tá? Eu tô indo por parte. Isso aqui eu tô explicando de uma forma bem fácil, tá? Só para a gente entender, só para a gente entender a função da proteína integradora, tá legal? Tranquilo? Essa parte de adenosina trifosfato eu vou explicar com vocês com calma. A gente vai ter uma aula de respiração celular. Quando eu for falar da aula de respiração celular, Bruno, aí sim eu vou entrar nesses detalhes. Nesse primeiro momento, eu só estou só falando para você como se dá a classificação das proteínas integradoras. Tá legal? Mas fica tranquilo que a gente vai ter uma aula específica só disso. Tranquilo, meu camarada? Beleza? É que eu não estou indo muito a fundo, não, senão pode embaralhar a cabeça. Tá? Fica tranquilo que a gente vai ter aula de respiração celular. Beleza? Bom, então ó, deixa eu botar aqui um novo aqui. Não, peraí. Início. Ih, rapaz. Calma aí. Muito bem. Então, ó, o que acontece nisso aqui? Vamos fazer agora uma relação clínica. Então, uma correlação clínica. Existe um medicamento que se chama de digoxina. Alguém já ouviu falar de digoxina? Digoxina, para quem não sabe, é um medicamento digitálico. Tá? Ele é muito utilizado para pessoa que tem insuficiência cardíaca. Cardíaca congestiva. Alguém já ouviu falar desse medicamento? Digoxina. Alguém já ouviu falar dele? Medicamento digoxina. Alguém já ouviu falar desse medicamento? Não? Caroline, tu já ouviu falar desse medicamento digoxina? Não? Sério? Jurava que tu não sabia. Pessoal, é ninguém? Caraca, ninguém conhece esse medicamento não, cara? Gisele, tu conhece, Gisele, esse medicamento digoxina? Vamos lá, minha salvação vai ser a Gisele. Gisele eu acho que deve saber sim. Pô, pensei que a Caroline sabia, pô. Ih, Gisele tá quietinha. Deixa eu dizer. Vamos lá. Bom, o que é o medicamento digoxina? Vamos lá.
O medicamento de digoxina ele é muito utilizado para quem? Para pessoa que tem insuficiência cardíaca, certo? Certo. O que vai acontecer? Aqui eu tenho uma bomba, né? Muito bem. Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mais outro aqui. Mais outro aqui. Né? E aqui vice-versa. Bom, de uma maneira simples aqui para a gente entender. Tá? Vamos lá. A digoxina ela altera justamente esse efeito da bomba de sódio e potássio. Tá? Ela altera esse efeito aqui da bomba de sódio e potássio. O que ela vai fazer? Eu não estou falando para você que o sódio não está aqui dentro? Não falei para você? O sódio está aqui dentro e o cálcio está aqui fora? No conceito normal? Esse medicamento aí vai fazer isso aqui, ó. Ele vai inverter essa bomba. Ele vai inverter. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o sódio que está aqui dentro da célula saia e o potássio que está aqui dentro entre. Ele não permite com que o cálcio saia. Para quê? Para com que esse cálcio, quando ele penetrar no interior da célula, ele permita com que as fibras musculares elas venham o quê? Elas venham se encurtar. Vai fazer um encurtamento das fibras. Esse encurtamento das fibras é que vai gerar uma contração. Aonde? No coração. Quando penetra mais cálcio no músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco, isso gera uma contração mais forte, aonde eu vou tratar a insuficiência cardíaca. Por quê? Porque a pessoa que ela tem insuficiência cardíaca, qual é a complicação? Esse coração, o que é tônus? Força. O tônus muscular dele diminui. Com isso ele não consegue o quê? Com isso ele não consegue mandar sangue o quê? Para o corpo. Não é isso? Então o teu coração ele não consegue mandar sangue para o corpo. Ele não consegue. E eu, o que eu vou fazer? Com esse medicamento aqui, o que está acontecendo? Eu estou aumentando justamente o quê? O tônus da musculatura. Então, quando o camarada ele toma um medicamento de digoxina, olha só que legal. Ele aumenta o tônus da musculatura do coração. Qual é a musculatura que está aqui no coração? Que é responsável por fazer ele contrair. Quem é? Isso eu ensinei para vocês. Vocês têm que saber. Vamos embora. Qual é a musculatura que faz com que o coração contraia? Começa com a letra M. Escreve aí. M de quê? Isso eu não vou falar não. Isso eu ensinei para vocês. Vocês não podem esquecer isso não, hein? M de quê? Miocárdio. Muito bem. Então, o que agora? Vocês não tem nem que pensar, hein? Isso aí é direto, hein, cara? Olha lá, hein? A M falou miocárdio. M chegou agora, miocárdio. Olha, M tá pensando que me engana, não engana nada. Então, ó, tô brincando, tá, M? Então, o que vai acontecer? Então, esse medicamento, cadê minha seta? Tá aqui. Ele aumenta o tônus do miocárdio. Então, quando ele aumenta o tônus do miocárdio, o que acontece? Ele aumenta a força dele. Quando ele aumenta a força desse coração, o que vai acontecer aqui? Eu estou justamente retirando o que? O cansaço muscular. Músculo, abre aspas, ele cansa. Ou seja, quando eu retiro o cansaço da musculatura, tá? Eu evito com que o miócito é a musculatura do miocárdio. Eu evito com que o miócito consuma o quê? Oxigênio.
Deu para entender? Com isso, o que eu vou diminuir ali naquele coração? O estresse cardíaco. E isso evita o quê? Isso evita com que esse coração ele aumente de tamanho. Tudo bem? Tranquilo? Sem contar também que eu vou evitar o quê? O que eu vou evitar nesse coração? O aumento da pressão arterial. Por quê? Parece até que eu estou pregando. Por quê? Porque quando o coração ele aumenta, certo? É natural que a pressão arterial também venha aumentar. É porque você pode ver, o camarada que tem problema de coração, ele tem problema de pressão. Vira e mexe, ele tem problema de pressão. O camarada que tem problema no coração, ou ele toma atenolol, ele toma propanolol, ele toma hidrocloretiazida, ele toma alodipina, ele toma Lasix. São medicamentos que é para controlar, que é a pressão arterial do cara. Eu estou falando alguma besteira aqui, se estiver falando besteira, você fala, ó, isso é mentiroso. Então o que acontece? Porque vai afetar. Então, resumindo aqui, não focando muito em medicamento para controlar a pressão, só quero deixar aqui, ok? Esse medicamento, ele vai justamente fazer todo esse processo aqui no coração. Mas de que maneira? Na célula. Por isso que é importante a gente ficar frisando essas coisas com vocês. Logicamente, a gente vai entender de uma maneira mais aprofundada que eu tenho outros elementos que vão controlar essas bombas de sódio e potássio, essas bombas de sódio e cálcio. Mas nesse primeiro momento, o que você tem que entender é o que? É a participação, desculpa, dessas proteínas. Então algumas são receptores e outras elas formam canais iônicos, como a bomba de sódio e potássio, como também a bomba de sódio e cálcio. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Pode falar, tá? Verdade, tá? Tá dando para entender? Fica legal, né? Quando a gente faz mistura, né? Doença com célula, né? Fica mais fácil pra gente entender, né? Ou pelo menos eu acho, né? Eu acho que fica até melhor, né? Quem entende assim fala, pô, cara, que coisa legal. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aí, ó. Pô, valeu. Aí foi o que o Bruno falou, né? Eu só vou responder, Bruno, só uma pergunta que estou aqui rapidinho. O Bruno falou, professor, mas a reabsorção. Por que o. Aí olha só, tu que é uma pessoa inteligente. O rins, né? Quando ele faz a reabsorção de sódio, ele excreta tudo, não. Excreta um pouco de potássio para quê? Para justamente controlar o quê? Essas substâncias iônicas no meu corpo. Para estimular ali o processo ali da despolarização. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, de uma maneira bem superficial aqui, tá? Continuando aqui a explicação, tá? Ih, rapaz, onde é que eu tava? Então vai ter, né? Aí eu vou apagar isso aqui. Vamos lá. Então, ó, vou colocar aqui pra gente. Então, ó, quais são as funções dessas proteínas integradoras? Então, ó, proteína, Senhor Jesus. As proteínas integradoras, tá? O que elas fazem? Elas formam canais, certo? Elas formam canais. Elas são receptores, tá? E algumas delas vão permitir o quê? Elas permitem a comunicação, tá? De uma célula com a outra. Mas isso aqui é ênfase, né? Quem dá ênfase é alguma coisa. Então, as proteínas, que nós chamamos de proteínas o quê? Periféricas. Tá? Que raio de troço é esse? Vamos lá. Então, ó. Vou apertar, mas não vou acender agora.
Então, ó. Certo? Beleza. Então aí fica até direitinho. Então, ó, vamos lá. Eu tenho proteínas aqui. Eu tenho proteínas aqui, ó, que a gente chama de proteínas integradoras. Então, o que é que elas vão permitir? Aqui eu tenho uma célula, tá? E logo acima eu tenho outra célula. Então aqui eu tenho uma outra célula aqui, ó. O que acontece? Essas proteínas periféricas, elas são proteínas de superfície. Então o que elas vão permitir? Elas vão justamente permitir o que? O encaixe de uma célula com a outra. Tudo bem? Então uma célula ela consegue justamente se comunicar com a outra através dessas proteínas que nós chamamos de proteínas o quê? Proteínas periféricas, certo? E qual é a função dessas proteínas periféricas? É justamente facilitar a comunicação de uma célula com a outra. Tudo bem? Tranquilo? São locais de o quê? De acoplação da célula. Isso aqui fica bem evidente aonde? Nas substâncias, ou melhor, perdão, nas proteínas que nós chamamos de leucócitos, certo? Só botar aqui a cor aqui. Nas proteínas que nós nas células que nós chamamos de leucócitos. E também o que? Nas células do sistema ABO, fator sanguíneo. Por quê? Vambora. Tá? Com dúvida, vamos embora. Os leucócitos, tá? Eles vão fazer um processo que nós chamamos de o quê? De fagocitose. O que é fagocitose, professor? Vamos lá. Fagocitose é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma bactéria, certo? E o linfócito, especificamente mais um macrófago, né? Ele encontra essa célula e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai acoplar essa bactéria no interior dela, fazendo um processo de fagocitose. Então ele agloba aqui esse micro-organismo para tentar o quê? Para tentar destruí-lo. Então o nome disso aqui a gente chama de fagocitose. Tá? Nesse primeiro momento aqui, ó, a gente tem a célula. Ele reconhece que essa célula é uma célula invasora, tá? E aí ele vai fazer justamente isso aqui, esses processos. O primeiro processo é o processo de reconhecimento. O segundo processo é o processo que ele vai dividir suas membranas em substâncias que a gente chama de pseudópodes, que são pinças. No segundo momento, ele acopla aquele micro-organismo para quê? Para tentar destruí-lo. Como se dá esse reconhecimento que essa célula é uma célula invasora? Porque essa célula aqui, ela não tem essas proteínas periféricas. Não tem essas proteínas de reconhecimento. Deu para entender? Então, por isso que ele sabe que essa célula é uma célula invasora. A mesma coisa também se dá onde? Nas minhas células do meu sistema ABO. Por que do meu sistema ABO? Vamos lá? Vamos embora. Porque, ó, você aprendeu comigo que eu tenho uma célula
Nossa, a célula aqui tá feia, para ter um colchão. Eu tenho uma célula, certo? Que é uma célula o quê? Côncava. Não é isso? Tem uma concavidade aqui nela. Certo? Tranquilo? Essa célula aqui côncava, né? Essa célula aqui côncava, o que acontece? Né? Essa célula aqui côncava, né? É que vai justamente permitir o quê? Perdão, dentro dela, né? Desculpa, né? No interior aqui dela, eu tenho proteínas, tá? Que estão nessa célula. Essas proteínas são o que? São os aglutinogênios. Eu expliquei isso também no sistema BO para vocês, hein? São os aglutinogênios. O que são esses aglutinogênios? São justamente as proteínas que fazem com que uma hemácia reconheça o que? A outra, para fazer aqui a acoplação. Quando o indivíduo não tem essas células aqui, receptoras, essas células de reconhecimento de uma célula com a outra, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa célula ela vai fazer um processo ela vai fazer um processo que a gente chama o que? De hemólise. O que é hemólise? Ela vai o que? Essa célula que não reconhece a outra, ela vai o que? Ela vai aglutinar, né? Agora sim, provocando um processo que nós chamamos de hemólise. O que é hemólise mesmo? Quebra das hemácias. Então, por isso que o fator ABO, o sistema ABO, ele tem justamente isso aqui. Por isso que lá naquela primeira aula eu falei o quê? Que quem tem fator A tem aglutinogênio contra o fator o quê? Contra a célula do tipo B. Quem é B tem aglutinina do tipo A e por aí versa. Por quê? Porque quando não tem essas proteínas aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o processo de quebra. Então essa daqui é uma primeira, segunda, terceira. A terceira situação que tem as proteínas, a terceira função, perdão, nas proteínas, né, que ficam ali rodeando a membrana plasmática, certo? Vamos lá, as células, e no caso das células que precisam ser eliminadas, elas também não possuem isso ou é outro processo? As células que geralmente elas precisam ser eliminadas, né? Por exemplo, quem faz a destruição, né, de possíveis células cancerígenas no nosso corpo é uma célula pertencente ao sistema imunológico que a gente chama de National Killer, né? Também chamada de NA. Não, NA não. É NK, perdão, NA. NA nada a ver. NK, tá? NK, ó. Vou até escrever aqui, NK, para não falar bobeira. Tá? National Killer. Né? Então, o que acontece? A célula, quando ela está nesse processo, há uma desregularização dessas proteínas, e isso permite que essas células venham reconhecer que ali, naquele momento, há uma célula que não se enquadra com as outras. E aí a gente consegue fazer esse tipo de destruição. Beleza? Tranquilo? Show, meu camarada? O câncer, né? Aí o que a gente vai acontecer? No câncer a gente vai falar disso. Isso é aula de oncologia, vocês vão aprender aqui também. Vocês vão ter oncologia comigo. Mas o que acontece? É um anabolismo da célula. Ela vai contaminando as outras, né? E aí você vê infelizmente, ele aumenta o fluxo sanguíneo no local. Então quando vai fazer ali como é que se fala, meu Deus? Se eu não me engano, tomografia. A gente vai fazendo tomografia, pede ali com bário, né? Que bário, para quem não sabe, é aquela que você assina um termo que vai infundir no teu corpo iodo. Né? A gente chama ali de bário. Então, o que acontece? Quando vai verificar a imagem, você verifica ali uma região com grande quantidade de sangue, que possivelmente indica ali quadro de câncer. Por quê? Porque o câncer, ele aumenta a vascularização para ele.
um processo que a gente chama de angiogênese. O que é angiogênese, professor? Criação de novos vasos sanguíneos. Então aquilo ali possivelmente pode indicar. O que ele vai fazer depois disso? Biópsia, para a gente verificar o que é o estudo histológico daquele tecido. Tudo bem? Quer dizer que essa célula NK não consegue parar a mutação da outra. O que acontece? Quando ela verifica, né, a gente tem algumas, assim, o tempo todo que a gente come besteira, né, não, besteira não, enfim, nosso corpo ele sofre agressividade de várias formas, né, através ali da contaminação, seja por gases tóxicos, ou seja também para a ingestão de alguns alimentos. Então algumas células, elas tendem a se modificar. Então esse National Killer, né, ou NK, fica mais fácil até para falar, elas conseguem verificar e elas tentam destruir. O problema é que no compasso não é hipertrofia. Hipertrofia é normal, é anabolismo. É o crescimento desproporcional. Hipertrofia é crescimento natural. O que a gente faz quando vai lá na academia e pato vai com cresce de maneira natural. Né? Só fazer uma correlação para a gente entender. Pois bem, quando a gente tem esse processo, essas células elas conseguem defragar essas células. Agora, quando está no estágio mais avançado, infelizmente a gente não vê. A gente vê um aumento significativo desse National Killer. Também pode ser um indício, desculpa, de uma possível causa de câncer. Mas o que vai mesmo configurar isso, quem fala, são os protocolos do Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer. O que vai verificar de fato se a pessoa tem câncer ou não é a biópsia, que no caso ali é o estudo do tecido. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque existem outros fatores, outras doenças que podem favorecer o aumento significativo dessas células. Tranquilo? Professor, o câncer ele pode ser hereditário? Não, assim, essa hereditariedade, ela pode, você tem característica ali genética ali, né, familiar, perdão. Você tem uma certa probabilidade, né? Tem uma certa probabilidade em desenvolver, tá? Por exemplo, dando exemplo aqui, vamos supor, teu tio teve câncer, né? E aí teu tio, ou seja, o irmão da tua mãe, ou do teu pai teve câncer, tua avó teve, há uma certa probabilidade, não é que você vai ter, tá? Não é isso. Mas tem índice de você desencadear. O que você tem que fazer? Você tem que mudar alguns tipos ali de situações. Como, por exemplo, o quê? Estilo de vida. Hoje em dia sabe-se que a alimentação, isso é verdade, hoje em dia sabe-se que a alimentação é um dos fatores que mais envolve o surgimento de câncer, a alimentação. É uma coisa que a gente tem ali deixado um pouco de lado. Eu, principalmente, esse tempo pra cá, deu uma caída bonita. Não estou falando que hoje você vai comer uma batata frita, mas você vai ter câncer, não, é cabeção. Eu estou falando, pô, pelo amor de Deus, eu estou falando que é uma das situações. Sim, perguntam, justamente por isso, em relação ao parentesco. Agrotóxico lá nas alturas. Agora liberou, né? Agora para atacar agrotóxico no alimento, dizer chega, mas não é só agrotóxico não, alimento industrializado também. Tá? Beleza? Tranquilo? Tchau. Tem oncologia, vocês vão estudar comigo. Vocês vão ter essa parte de oncologia. Tá? Fica despreocupado com isso. Eu tenho que ensinar para vocês sobre material genético. Eu tenho que ensinar para vocês sobre oncologia. São todas essas coisas aí que vocês vão aprender comigo. Tá? Isso tá na ementa lá. Isso eu sou obrigado a ensinar a vocês. Tá legal? Aí quando chegar nessa parte eu vou dar uma preparada no material maneiro. Vou trazer alguns exemplos pra gente falar direitinho. Pra também não ficar falando bobeira aqui, né? Pô, professor, você não sabe tudo não? Pô, saber eu sei, pô. Mas tem coisa que eu tenho que me aprofundar, né, cabeção? Né? Pô, professor, pô, cara, aí a Letícia falou, viu, mãe? Isso que eu não queria estar nessa escola. Vou embora mesmo. Complicado, né? Nem Jesus abriu todo mundo. Tô de sacanagem. Mas a gente vai ter um conteúdo sobre isso, tá bom? Vamos voltar aqui, tá? Então, ó, deixa eu apagar isso aqui. Copiou isso aqui, vocês? Copiaram isso aqui? Copiou? Cara, parece que é sala de aula, né? Copiou? Sim, não.
Então vamos lá, ó. Tá acabando. Até que a aula hoje tá legalzinha, né? Tá boazinha hoje. Então, ó. Só apagar esses dois desenhos aqui. Fica tranquilo, cara. Isso aqui tá sendo gravado, tá? Então, ó. Tô dando uma apagada aqui. Isso aqui não sai, não. Não tem problema não. Vou deixar isso aqui assim. Olha só. Então, o que a gente tem que entender? Deixa eu colocar outra imagem aqui pra gente. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte, né? Essa célula aqui, tá? Ela está rodeada. Por enquanto eu estou em soluto, tá? Por enquanto eu só estou de insoluto. Osmose eu vou falar daqui a pouco. Vamos só ficar em soluto por enquanto. Então essa célula aqui, ela está rodeada, tá? De solutos. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Ela está rodeada. Tanto externamente como que internamente. Certo? Só o que acontece? Quando eu passo, né, o soluto de uma área mais concentrada para uma menos concentrada, aqui a gente vai ter um processo que nós chamamos de difusão. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aí você já sabe já o tipo de difusão, não vou voltar. A gente tem um processo de difusão. Agora, o que acontece nisso aqui? Isso aqui que é importante a gente saber. Vamos lá. O que acontece, tá? O que acontece quando, tá? Outro exemplo aqui. Quando eu tenho, tá? Uma célula que as concentrações de soluto na área externa se equivalem às concentrações de soluto na área interna da célula. Primeira coisa, eu sempre vou, tá, detalhando as coisas para vocês ficarem bons. Tá? Quando nós chamamos do lado, quando a gente fala da parte interna da célula, nós estamos falando do líquido o quê? Intracelular. O líquido intracelular nós chamamos de citosol, que é o líquido que envolve, lógico, internamente quem? O núcleo da célula. Sim ou não? Sim. Tudo bem? E dentro desse citosol, que é esse cara aqui, nós temos as famosas organelas, o quê? Citoplasmáticas. Beleza? Então o citoplasma tem o quê? Tem um líquido que está revestindo ele internamente, que nós chamamos de citosol. Tudo bem? Tranquilo? Então quando eu falo para você que o soluto ele entra no interior da célula, eu estou dizendo que o soluto está entrando aonde? No citosol. Deu para pegar? Tranquilo? Show? Se eu botar isso numa prova sua, num exercício seu, você tem que saber isso. Tranquilo até aí? Tá de boa? Ou embaralhou a cabeça? Fala para mim para eu poder explicar isso aí. Fala para mim, tá tranquilo? Tá de boa? Ou não? Fala para eu prosseguir. Se não tiver, eu volto de novo, tá? Não tem problema não. Tá? Isso aí vocês vão anotando, hein, cara. Isso é o resumo do resumo. Vai anotando esse troço aí, hein? Não vai ficar dando bobeira não, hein? Então, ó. Vamos lá. Então, copia isso aqui, tá? O que eu tava falando? Tá. Então, o que acontece? Vambora. Presta atenção. Quando eu tenho as concentrações de soluto na área externa da célula, a área externa da célula a gente chama o quê? Nós chamamos de líquido o quê? Perdão. Nós chamamos de líquido extracelular. Hoje está gostosinha a capa ensinar hoje. Tá boazinha hoje a aula, tá tranquilo. Graças a Deus. A gente chama de líquido extracelular.
certo? Esse líquido extracelular tem um nome, pode ser chamado de leque, tá? Leque é o líquido extracelular, pode chamar de leque. Então, na prova, vamos supor, né? Num trabalho que um professor meu for pedir, sem ser o senhor, posso colocar leque? Pode colocar leque, só que tem que colocar em letra maiúscula, né? Não vai ficar igual aquele funk, leque, leque, leque. Então, o que acontece? Então, bota aqui em letra maiúscula, hein, cara? Botar em letra minúscula e pô, tu vai perder ponto de bobeira. E a parte interna da célula, desculpa, o líquido interno da célula a gente chama de líquido, tá? Esse líquido interno você sabe que é o citosol, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quem é o citosol? É o líquido que está envolvendo aqui internamente a célula. Onde é que ele fica? No citoplasma da célula, tá? Dentro desse citosol nós temos as organelas citoplasmáticas. Está aqui, ó. Isso aqui é macete, tá? Para tu gravar. Muito bem, mas vamos aqui, né? Tô doido logo para falar isso aqui. Então vamos lá. Quando eu tenho as concentrações de soluto, tá? Iguais às concentrações de soluto internos de uma célula, eu digo que essa situação, tá? Eu apresento justamente o que? Eu digo que, como é que eu vou falar? Tá. Eu vou falar que há uma concentração aqui que nós chamamos de concentração isotônica, tá? Concentração isotônica. O que é uma concentração isotônica? Vamos lá. Concentração isotônica é o seguinte, ó, só que para não me perder, tá? É justamente o que as concentrações de soluto, tá? Eles perdão. Esse não. As concentrações de soluto são o quê? São as concentrações. Uma solução isotônica, desculpa, é justamente que é uma solução na qual ela faz com que as concentrações de soluto no lado externo eles venham a estar o mesmo que das concentrações internas de uma célula. Me diga uma solução que ela pode fazer isso. Vamos lá. É o soro fisiológico a zero. Ih, rapaz, não saiu zero. A 0,9%. O que acontece com o soro fisiológico a 0,9%? O soro fisiológico a 0,9% é justamente uma solução isotônica. Por quê? Porque a mesma concentração de soluto que tem desse frasco é a mesma concentração de soluto que eu tenho no interior da hemácia, certo? Então as concentrações aquelas se equivalem. Então eu tenho aqui uma solução que nós chamamos de solução isotônica. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Sim ou não? Citoplasma, né? Eu tenho ali o citoplasma, no embaralhado do citoplasma eu tenho o citosol. Tudo bem? Tranquilo? É igual no teu ovo. A borda ali é a membrana plasmática, a gema é o núcleo, aquele líquido ali é o citoplasma. Citoplasma não. É o citosol, tá? Beleza, meu amigo? Tranquilo? Só ver aqui rapidinho, que eu faço umas anotações aqui. Vou repetir, rapidinho aqui. Então, ó, vamos lá. Falando aqui da solução isotônica. A solução isotônica, o que é uma solução isotônica? Quando a gente está falando de solução isotônica, eu estou escrevendo aqui na caixa de diálogo de vocês. Eu estou falando de uma coisa que é o soluto, soluto e solvente, né? Tudo bem? Porque está envolvendo água e o sal que está ali dentro, né? Então, o que acontece? O que é uma concentração isotônica? Uma concentração isotônica é justamente o que? É um tipo de concentração na qual o soluto, tá, no lado interno e no lado externo, eles vão o quê? Eles vão se equivaler. Logo, o que acontece? Eu não tenho modificação o quê? Nem do volume da célula, nem do seu formato. Então, a célula permanece ali naquele formatinho dela bonitinho. Tudo bem? A gente chama de concentração isotônica. Por que concentração isotônica? Porque justamente esse 0,9% é o que? É
a quantidade de soluto que eu tenho no interior daquela célula. Então as concentrações elas se equivalem. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo? Então elas vão se equivaler. Qual é a única coisa que vai penetrar ali naquela célula ali? Qual é a única coisa que vai fazer a penetração na célula? Eu vou voltar aqui para a imagem. Ó. Se eu tenho... Só apagar aqui, tá? Isso aqui eu posso apagar? Só para desenhar aqui um novo aqui. Pode apagar ou não? Só para eu melhorar aqui a explicação. Tá? Fica tranquilo, tá, Bruno? Pode? Pessoal que pode? Eu vou melhorar aqui a explicação aqui. Então, ó, aguenta aí. Então, ó, vamos lá. Se eu estou dizendo que as concentrações aqui são iguais, tá? Se eu estou falando que as concentrações aqui são iguais, tanto no lado interno como no lado externo, tá? Então, os solutos aqui são iguais, né? Os solutos aqui são iguais. Qual é a única coisa qual é a única coisa que consegue penetrar em qualquer lugar? Qual é a única coisa que vai conseguir penetrar em qualquer lugar sem fazer alteração morfológica da célula? A água. Então, o que acontece? Se eu tenho água aqui, ela consegue penetrar no interior dessa célula. Tudo bem? Tranquilo? Ela consegue... Como é que eu posso... Uma palavra bacana aqui. Ela consegue entrar e sair desse local livremente. Ou seja, eu não tenho uma pressão osmótica ali nesse local. Tá? Professor, o que seria uma pressão osmótica? Está aqui, ó. Pressão... Epa senhora, pressão osmótica. Tá aqui, ó. Vamos notar? Vamos lá. O que seria uma pressão osmótica? Cadê? Só rapidinho aqui. Muito bem. É justamente o que é a força de pressão, tá? Tá? É a força de pressão que o soluto tem com o seu solvente. Então isso a gente chama de pressão osmótica. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui, ó, a pressão osmótica ela se equivale. Eu não vou ter nenhum aumento, nenhuma descida. Por quê? Porque as pressões aqui elas são equivalentes. Tudo bem? Quando a gente fala de pressão osmótica, né? Osmótica vem muito com isso aqui, ó. Osmose, né? O que significa osmose? Isso eu falei para vocês. Osmose é o quê? Osmose é justamente o quê? A difusão, né? De quê? Em que ocorre o movimento da água, ou melhor dizendo, é o o movimento da água, tá? Aonde? É o movimento da água aonde? Através da célula. Isso a gente chama de osmose. Ou, né, alguns livros estão falando até aqui pra gente aqui, tem até um aqui, não tem problema não, que é justamente o movimento do soluto, tá? Com a substância, com o solvente com a substância dissoluto. Então isso a gente chama aqui de osmose, tá? Tranquilo, beleza? Show? Tranquilinho? Tá? Muito bem. Aguaporinos é o canal por onde essas águas elas vão entrar. Muito bem. Certinho. Tá? Eu estava aqui falando aqui com vocês, eu estava só dando uma lida aqui no...
uma coisa aqui, que alguns eles têm uma certa divergência. Então, aqui, ó, vou até colocar entre aspas aqui, porque como isso aqui está sendo gravado, então para não falar besteira, tá? Então, a gente tem isso aqui, né? O movimento da água através da célula. Só que a gente vai entender o seguinte, que esse movimento é o quê? Como é que é esse movimento? É o movimento do solvente, Senhor Deus, do solvente com o soluto. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Por quê? Porque olha só, presta atenção. Como é que eu vou explicar isso aqui de uma forma assim para você entender? Pronto. Vamos supor que tu vai coar. Pronto, ficou facinho. Vamos supor que tu vai coar sei lá, você fez um suco. E aí você vai coar aquele suco. Célula aqui, célula aqui. Membrana plasmática. Pô, cara, exemplo fácil. Membrana plasmática está aqui, naquela peneira. Então, quando você está jogando ali a água, alguns solutos, eles ficam ali naquela peneira. Porém, outros conseguem o quê? Passar. Por quê? Porque eles foram dissolvidos com a substância solvente. Pô, cara, aí. Deu para entender? Pô, cara, melhor do que isso, cara. Pô, só 2 disso. Pegou agora? Então, se você falar para mim que não entendeu, eu vou ficar até chateado. Foi ou não foi? Então, isso a gente chama de pressão osmótica. Por quê? Porque aquela caneca ali que você está enchendo de suco, aquele troço tem que ter o quê? Tem que ter um aporte. Para quê? Para receber aquela água. Pô, aí, cara, pô, molezinha. E o que vai acontecer? Se aquela caneca ali, o recipiente for menor, o que vai acontecer? Aquela água sai. É o que vai acontecer com a tua célula. A célula ela tem que ter uma resistência para suportar esse solvente, esse soluto, que está dissolvido com esse solvente. Pronto. A gente chama de pressão osmótica. Aí. Deu para entender? Beleza? Aí lá vai o Bruno lá, vai encher o saco da avó, vai fazer agora um suco, vai olhar na cara da avó, 8h55 da noite, sexta-feira, pô, a avó dele tá cansada, tá vendo novela, vai pegar o suco, vai comer na cara da avó e vai falar, aí, vó, a pressão osmótica. Putz, viu? Se a avó dela tá com a caneca na cabeça dele. Eu não tenho paciência, se eu sou novo, não tenho paciência, eu ficar velho, cara, jogo na cara dele. As pressões osmóticas na casa na casa do Pedro, né? Porra, eu jogo na cara dele, cara. Você fala um troço desse pra mim. Foi, beleza? Tranquilo? Então isso aqui a gente chama de, isso aqui a gente chama de pressão osmótica, tá? Isso aqui foi um exemplo aqui que eu dei pra vocês, mas funciona. Então aqui, ó, quando as concentrações elas se equivalem, vou até colocar aqui pra gente aqui, ó, a gente fala que nós temos uma concentração isotônica. Ok? Muito bem? Então, concentração isotônica é isso aqui que eu estou explicando para vocês. Tá acabando já, tá? Fica tranquilo. Só quero explicar só mais 2 aqui. Certo? Então, isso a gente chama de concentração isotônica. Tá? Agora, o que é uma concentração? Concentração hipertônica. Não, o que seria uma concentração hipertônica? Então já é um outro exemplo aqui que eu vou ter que desenhar aqui embaixo. Então, ó. Cadê? Ó. A célula está aqui. Tá? A concentração hipertônica é diferente. Por quê? Lembra que eu falei da difusão? Né? Passagem da maior área para a menor área? A menor área é a célula, sempre. Né? A concentração hipertônica é isso aqui, ó. As concentrações de soluto, tá? Elas serão o quê? Maiores, ok? Na parte interna da célula, se comparar com o lado o quê? Externo. Então isso é uma concentração o quê? Hipertônica. Ok? É um tipo de concentração hipertônica. A gente tem concentração hipertônica? Tem muitas. Por exemplo, nós temos concentrações hipertônicas que são medicamentos que a gente vai utilizar num paciente que, como se fala, paciente em estado de emergência, né? Então, a gente tem
soluções que nós chamamos de soluções hipertônicas, né? Glicose é uma solução hipertônica. A glicose a gente tem de quanto? Tem glicose de 10, 20 até uma ampola de 50, né? 50% de glicose, né? Uma ampola, se eu não me engano, de 5 ml, 50% é de glicose, ou seja, 50% de 5 quando dá? 50% de 5 ml? 2,5, não é isso? Então, 2,5 gramas é de glicose. Não é isso? Corrija se eu estiver falando besteira aí. Tá? Então, é uma solução hipertônica. Certo? Tranquilo? Por quê? Porque uma concentração hipertônica, onde a concentração de soluto ela vai ser maior no interior da célula e no lado externo da célula será o quê? Será menor. Então, isso a gente tem uma concentração, a gente chama de concentração o quê? Hipertônica. Então, vamos supor, como é que a gente consegue fazer isso aqui? Né? É fácil, eu mergulho essa hemácia num recipiente ali aquoso e eu começo a acrescentar o que? Sal. Isso é só um exemplo, tá? Começa a acrescentar sal. O que vai fazer? Aquele sal que está ali, ele vai para o interior daquela célula. O que acontece? Concentração diminui. Logo ali, o que aconteceu? Tive uma concentração hipertônica daquele local. Tudo bem? Tranquilo? E agora a última é a mais fácil que tem. A última é a mais fácil que tem de todas. A gente vai ter uma concentração que nós chamamos de concentração hipotônica. Perdão, hipotônica. É quando estou enxergando demais. Concentração hipotônica. Como é que é a concentração hipotônica? Aqui, ó. Concentração hipotônica é o quê? É justamente que a concentração de solutos nessa região, soluto solvente, tá? Aonde é o quê? Aonde é menor se compararmos com o quê? Com a parte extracelular. Então a parte extracelular eu tenho o quê? Eu tenho maior concentração de soluto solvente e internamente nessa célula ela se encontra o quê? Em déficit. Então isso a gente chama de concentração hipotônica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Fala pra mim aí. Deixa eu só pegar aqui um negócio que caiu aqui no chão, peraí. Eu tô vendo vocês, tá? Bruno, quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? O restante aí da turma aí, como é que tá? Tá de boa? Tá tranquilo? O que tu quer que eu fale pra ti? Vamos lá, né? Então, ó, voltando aqui à situação. Muito bem. Então, ó, beleza. Tá? Então, voltando aqui à situação das concentrações, você quer hipotônica, né? Então, o que seria uma concentração hipotônica? Vamos lá. A concentração hipotônica é o seguinte: é o que? A concentração, né, de solutos, né, é menor, né, do que no citosol da célula, nesse caso aqui da hemácia. Então a gente tem uma concentração hipotônica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? O que é uma concentração hipertônica? Né? Só fazendo um recapítulo aqui. O que é uma concentração hipertônica? Concentração hipertônica é o que mesmo? A concentração hipertônica é quando eu tenho uma concentração de solutos maior
do que no citosol da célula da hemácia. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E aqui a isotônica, as concentrações elas vão se equivaler. Tranquilo? Beleza? Vou fechar aqui. Não salva nada. Deu para pegar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida em algo? Pode falar. Né? Aí só para fazer aqui um resuminho aqui, né? Vou fazer um resuminho sobre as soluções hipotônicas ou hipertônicas. Na solução hipotônica, o que eu tenho? A concentração de solutos é menor do que no citosol da célula do eritrócito. É menor. E o que vai acontecer? Se ela é menor, olha só, as moléculas de água elas vão entrar rapidamente, tá? Rapidamente ali na célula daquele cara. O que vai acontecer? Estoura. Faz o processo de hemólise, rompe uma solução hipotônica. Tá? Faz o processo ali de hemólise, de lise, de quebra. Né? Na solução hipertônica, ao contrário. O que vai acontecer? Na solução hipertônica, a concentração de soluto, né, é maior do que no citosol do eritrócito. Então vai ser muito maior. O que vai acontecer? As moléculas de água elas vão se mover o quê? Para fora da célula de forma mais rápida, fazendo um processo que a gente chama de crenação. Elas ficam bem murchinhas. Tá? Então isso vai acontecer. Todas essas coisas eu vou colocar para vocês no slide, passo a passo. Tá legal? E a solução isotônica, né, que são equilibrados, o que a gente vai fazer? As concentrações de soluto, tá? Elas não conseguem atravessar o que é a membrana plasmática, porque as concentrações elas são o quê? Iguais. Então a água ela consegue justamente o quê? Penetrar ali, fazer ali a penetração tranquilo, sem modificar nada ali dela. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então são as concentrações aqui que a gente tem. Isotônica, hipertônica e hipotônica. Tá tranquilo, pessoal? Beleza? Alguém quer falar?